Seja mais uma vez bem-vindo ao podcast Jurerê Mais, um produto patrocinado pela Imobiliária Viva Jurerê, trazendo conteúdos relevantes, importantes sobre Jurerê Internacional e região. Aqui trazendo sempre entusiastas, né? Pessoas que somam no bairro, somam com iniciativa pública e privada, e também um investidor que nunca parou para pensar e analisar no bairro que a gente tem hoje o futuro de Jurerê Internacional, e esses entusiastas, eles precisam estar aqui para trazer informações verdadeiras. Então, hoje, com muita honra, a gente conseguiu trazer aqui o presidente da ACIF e também o diretor regional da ACIF. Hoje a mesa está um pouco mais aberta, porque tem meu sócio também, o Giovano Casagrande, hoje participa, e a Muri fez uma pauta que a gente vai dialogar sobre ela, mas não necessariamente, porque nós temos assuntos importantes aqui para conversar, para debater. Então, se inscreva no canal, deixe seu like, é muito importante que esse projeto continue acontecendo. Nós estamos aqui no episódio já número 31, se eu não me engano, o episódio 31 dessa saga que começou junto com o movimento Jurerê Mais, e por coincidência é o podcast Jurerê Mais também. Então, assim, Célio Bernardi, obrigado pela tua participação aqui com a gente, e também o Marcelo Vivaco, o doutor Marcelo Vivaco, que hoje é diretor aqui da Regional, né, do Norte da Ilha. Obrigado pela participação de vocês, e vamos começar o seguinte, a CIF. Primeiro, a gente tem que dizer o que é a CIF e qual é a representatividade dela aqui na nossa região. Cara, primeiro é uma alegria muito grande, né? Obrigado pelo convite, podcast, um sucesso. E a CIF é uma entidade, uma associação, hoje a gente chama de associação empresarial. Uma associação que começou com a Associação Comercial Industrial de Florianópolis, né? Há 110 anos, então tenho a honra de estar presidente nos seus 110 anos. E uma associação hoje que passa da casa dos 5.000 associados, é a maior do estado de Santa Catarina, e que tem dentro dessa sua história uma contribuição muito grande para o desenvolvimento de Florianópolis. Lá atrás, há 20, 30 anos mais ou menos, os empresários dessa associação entenderam que, pela sua capilaridade e dentro do seu modelo de negócio, a gente precisava buscar lideranças nas regiões para que nós pudéssemos estar mais próximo do nosso associado, do empresário, enfim, daquela localidade, porque em Florianópolis, cada bairro praticamente você tem uma dinâmica de desenvolvimento econômico completamente diferente. Então tenho a sorte de ter convidado o Marcelo para nos ajudar a ser essa liderança local, que serve justamente para a gente ter essa proximidade com o bairro, com os bairros, entender quais são essas dores, e em cima disso nós criarmos projetos que contribuam para o desenvolvimento, né? Especificamente aqui em Jurerê a gente tem uma gama bastante grande de empresários associados, o que faz com que a gente tenha essa proximidade. Então, é uma associação empresarial que tem dentro da sua estrutura, né, um pouco mais de 70 colaboradores, que tem ao longo do ano por volta de 5 milhões de reais investidos em projetos. Então, é uma associação empresarial porque a gente brinca muito o seguinte, da porta para dentro é uma empresa, ela precisa ter um resultado operacional forte para que esse recurso possa ser reinvestido na nossa cadeia produtiva, no desenvolvimento dos nossos empresários. Então, é uma associação que, ao longo desse tempo, se profissionalizou muito e que cresceu bastante. E a gente teve a sorte, né, Marcelo, nesses últimos 2 anos, no primeiro ano de gestão, a gente teve mais de 1.000 novos associados, né? Foi o projeto Portas Abertas à Presidência, e que fez com que a gente realmente estivesse próximo dos nossos empresários para poder falar dos projetos da cidade, quais são as dores, e em cima disso a gente montar um planejamento estratégico para o crescimento da entidade. Só no primeiro ano tivemos 1.000 novos, o que fez com que a gente passasse a casa dos 5.000. Nossa, uma associação bem robusta, né? Muito robusta, e em especial pela sua governança, assim, a governança muito presente, né, trazendo os projetos para o norte da ilha, em especial daqui a pouco Jurerê, mas a gente teve uma participação massiva na construção do 21º Batalhão, que foi uma obra de praticamente 6 milhões, pouco mais de 6 milhões de reais, onde a CIF ela fez toda essa governança, uma obra de total iniciativa privada, né, em que a gente basicamente entregou a chave para o governador e disse, olha, só colocar o policial e o maquinário para poder trabalhar. Então, um 21º Batalhão de primeira linha, e mais recentemente aqui em Jurerê a companhia, né, que logo na entrada de Jurerê, um projeto também da iniciativa privada, em que toda a governança desse recurso passou por dentro da entidade, fazendo com que a gente tivesse uma aceleração na obra, porque se tornou uma obra privada, né, então Sim. Uma entrega muito rápida aqui para o bairro, dentre outras, né, agora a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco do movimento Jurerê Mais, mas eu acho que a gente tem essa facilidade de
de primeiro, entender quais são os nossos valores e aquilo que a gente entende, e essa proximidade com o empresário é algo muito importante para a gente. E na minha concepção, assim, os meus antecessores acertaram demais no modelo de negócio da associação, a partir do momento em que a gente tem as nossas lideranças locais. Então, você tem um cara que é daqui, você tem um cara que conhece o bairro, você tem um cara que conhece os empresários. E isso faz com que a gente consiga desenhar projetos muito específicos e que deem resultado. Né, doutor Marcelo, a gente conversou muito já nos bastidores e também no movimento Jurerê Mais sobre a questão de conseguir aproximar a iniciativa privada com o poder público, né, através de entidades como a CIF, né? E então os desafios antes eram com quem eu devo falar para empreender aqui ou para cuidar de uma demanda importante do bairro, a quem eu me dirijo, né? Nós tínhamos só a força da associação dos moradores, né? E também cuidar de um orçamento, né? Porque eu acho que o mais importante é a captação de recursos, mas como tu devolve esse recurso para o bairro, né? E eu acho que também essa iniciativa das diretorias regionais alavancou bastante essa comunicação, né? O que tu achas? Sim, sim. Obrigado pelo convite, uma honra. É uma honra estar à frente da CIF na região, que é uma região que eu convivo e vivo, moro e trabalho há quase 30 anos, né? E é muito interessante todo esse processo, porque sempre que a CIF está envolvida, não é chegou na mesa do presidente, ele assina e está resolvido. Não, passa por todo um conselho, a primeira aprovação, uma segunda aprovação, para aí esse projeto ser encaminhado. E a CIF abre portas, porque a CIF tem confiança, as pessoas confiam, os empresários confiam, centenário, né? Ela vê com foco de crescimento com segurança, com previsibilidade, para aí sim se entregar resultados que não são só benefícios dos empresários, mas de toda a sociedade. E a tua diretoria hoje, ela atinge o norte da ilha todo? Da Praia Brava até Cacupé, né? É uma área muito extensa, né? Mas foi um convite que a gente tem que avaliar, porque é um voluntariado, mas é muito engrandecedor. A gente aprende muito, convive muito e funciona como uma peneira, né? Uma peneira de onde vale a pena realmente destinar o foco, destinar o tempo, destinar algo que vai realmente trazer benefícios, não só para o morador da praia, mas para o turista, para quem é do centro também. E na CIF hoje tem muita gente daqui da região de Florianópolis ou tem bastante gente de fora também? Como é que tá isso hoje? É uma miscelânea, né? A CIF, ela tem nessa questão de ter as suas portas abertas, a gente recebe muito empresário que está chegando na cidade, que quer conhecer o ambiente empresarial para empreender. Então vem muita gente de fora, especificamente, porque é aquele momento em que o cara bate a porta e ele tem ali a oportunidade de se relacionar com outros pares, né? A CIF tem 25 núcleos empresariais hoje. Para quem não entende a dinâmica de núcleo empresarial, basicamente é a união dos empresários, sejam eles setoriais ou não setoriais. Então, há quase 30 anos a gente tem o núcleo da mulher empresária, ou seja, que é um núcleo onde se reúnem mulheres empresárias para fortalecer esse segmento. O jovem empresário, no qual eu comecei lá na entidade, eu fui para a entidade nesse momento, assim, que eu tinha recém me formado, queria abrir um negócio, puxa, onde é que eu posso ir, que eu vou conhecer outros empresários, aumentar minha rede de relacionamento, quem sabe consumir dele, mas também apresentar o que eu tenho e crescer. E a CIF, ela tem esse viés. Então, núcleo de reparação automotiva, tem outros núcleos empresariais. Imobiliário? O próprio núcleo imobiliário, que é um núcleo muito forte que nós temos lá dentro, pessoas dos setores que se unem para discutir como é que a gente vai avançar, como é que está o mercado, como não está. Comentou sobre as pautas políticas, institucionais. A gente tem dentro da entidade todo um setor político institucional para poder tratar com a administração pública, reuniões com o prefeito, o presidente de Câmara de Vereadores, entender quais são as demandas de bairro, como é que a gente encomenda isso, quais são os projetos de futuro que a gente pode estar olhando com a administração pública e contribuir para que ele saia do papel. É uma entidade muito, muito pujante assim, nesse sentido, e como o Marcelo comentou, apesar da gente ter essa capilaridade, a gente constrói projetos nos bairros, né? Então a gente tenta entender quais são as dinâmicas dos bairros. A exemplo do que tu trouxe do Jurerê Mais,
A questão da governança, então, você tem um grupo de pessoas que se formam num movimento, esse movimento ele capta recurso para reinvestir no bairro, na zeladoria, na segurança, enfim, vários outros aspectos. Então a CIF ela traz essa robustez, né, dessa segurança, onde você vai fazer a governança, de todos terem a transparência daquele recurso estar ali, que ele vai ser usado para aquilo, e a gente vai vendo o resultado posteriormente na ponta com todos efetivamente acompanhando. Mas isso é muito relevante porque uma andorinha sozinha não faz verão, né? Mas se um grupo se reúne e tem uma representatividade até para tratar com o poder público, que geralmente é o mais complicado, assim, de você fazer as coisas acontecer quando você depende de um público que é atravancado hoje, né? Você chegar com uma robustez de, é a CIF, 115 anos, existe um tratamento diferenciado para solicitar as demandas, né? Então, tem o tal dos entusiastas que a gente acaba falando que sempre vem aqui, eles acabam encontrando força nisso, né? Faz todo sentido a gente pensar no associativismo, né? Com certeza. Tanto das associações de moradores se associarem a outras, né? Porque você vai dando força e robustez nesses movimentos. O que a gente tem que sempre analisar é que ao longo do tempo, todas essas organizações, até as associações de moradores do bairro, elas têm se reinventado, porque é necessário que venham pessoas mais capacitadas, né, que consigam dialogar melhor com todos, né, e os profissionais também. O pessoal hoje, né, a gente estava falando agora, o pessoal da Habitasul, é impressionante o nível de capacidade que eles têm hoje para tocar os projetos da Habitasul. Não que antes era ruim, mas antes a gente tinha uma situação assim mais familiar, algumas decisões mais pontuais. E hoje se ouve a comunidade inteira, né? Ele traz a CIF para a mesa, traz a prefeitura para a mesa, traz as empresas que estão empreendendo para a mesa e acham um norte, né? Uma visão comum das coisas. O coletivo me parece que ele ficou muito mais relevante do que o que era antigamente, que era um interesse pessoal, uma coisa... Um clubinho que atendia, não que eu fosse penso, isso, eu né? penso que qualquer uma dessas hipóteses é natural que você tenha o avanço disso pela questão das formações e tal, mas o principal ponto para mim que chama a atenção em especial de Jurerê hoje, sem olhar o passado, mas o que me chama a atenção hoje, é você conseguir criar um movimento onde você tem um planejamento estratégico, um propósito bem definido, e uma visão certa dos entregáveis. Então, isso faz com que a gente traga a qualificação, né? E o saber de onde quer chegar. Então, a partir do momento que você consegue criar isso, você consegue levantar recursos, e você tem uma governança de onde você vai fazer, é certo que a transformação ela vai acontecer. E aí uma transformação que ela acontece a partir de uma visão de todos, né? Então, isso acontecendo, eu penso que Jurerê hoje ele tá um passo à frente. Eu recém cheguei de Copenhague, Londres, Barcelona e Lisboa. E muito do que eu fui ver lá era pra gente trazer o olhar para cá. E eu vejo Jurerê hoje um passo à frente em alguns bairros da cidade, pela sua organização, pela forma como os empresários aqui estão olhando o futuro do bairro e aí o seu desenvolvimento, né? Se a gente for analisar aqui o próprio segmento imobiliário, tem um futuro assim brilhante pelo potencial construtivo que a região tem, né? E de forma muito bem organizada. O passo além que eu vejo disso é você conseguir trazer, através de um movimento como esse, uma zeladoria bem feita, vai trazer uma qualidade diferenciada para quem está morando aqui, com segurança, obviamente, com toda a tecnologia que tem hoje que precisa ser muito bem implantada e aplicada. Isso, de certa maneira, vai ocorrer. Uma praia hoje que teve seu alagamento de faixa, o que faz com que tenha mais espaços para mais pessoas usufruírem também, com um ambiente para as pessoas. Acho que é um bairro que está sendo muito bem pensado para as pessoas. Isso certamente vai trazer uma atratividade muito grande para cá de investimento. Sim, que já estamos colhendo esses frutos, né? Já está se vendo a diferença dessas iniciativas, né? E já está começando a servir de exemplo para outras regiões, que eu escuto muito essa pergunta. Tá, mas como é que estão fazendo lá em Jurerê? Há poucos dias atrás, empresário de Canasvieiras, como é que está sendo feito isso em Jurerê? Que as coisas estão começando a acontecer, né? E onde que entra a CIF numa situação dessas? A CIF participou da chegada do Banco do Brasil, da Ponte Hercílio Luz,
O primeiro alargamento de Canasvieiras, ou teria o segundo dos ingleses e o terceiro de Jurerê, se não tivesse ocorrido o primeiro de Canasvieiras. E a gente sabe que às vezes as pessoas que estão contra o alargamento nem na praia vão, né? Então é aquele hábito de querer que nada evolua, porque para mim tá bom assim. E a gente, na evolução não significa baderna. Evolução significa crescer com ordem, projetos, que sabe que daqui 30 anos alguém vai estar aqui para colher isso. Esse projeto que o presidente falou agora, dessa viagem, que teve mais pessoas da cidade envolvidas, projeto para 50 anos, nós não estaremos provavelmente mais aqui. Eu espero que sim. Eu não tenho essa certeza, mas o projeto é bom, mas ele está pessimista. Mas são coisas que passam pela CIF. Sim. Então, muitas vezes, quando algum projeto está saindo, isso já foi levado na diretoria executiva, já foi feito reuniões, já recebemos para que apresente esses projetos serem avaliados, às vezes alguma melhoria, e aí, quando nasce com o corpo, né? Então, esse projeto está na pauta aqui da MURI, mas ela estava mais adiante, mas já que tocou no projeto, vamos falar desse projeto. A gente teve acho que é importante, né? Sim, a gente teve a oportunidade, e isso casa com o Jurerê também, né? Eu falei dessa viagem, mas a gente teve a oportunidade de visitar o Yangel, que é um dos principais urbanistas do mundo hoje, é um senhor já que está com 89 anos, e fomos recebidos no escritório dele lá. Ele deu uma masterclass pra gente, falando dessas cidades para as pessoas, como é que era Copenhague há 60 anos atrás, toda a sua evolução. Eu não vou me ater nisso agora, mas chamou a atenção de nós empresários que estávamos lá, que é possível a gente transformar a realidade da nossa sociedade, daquilo que a gente está enxergando, se a gente efetivamente participar, né? A CIF ela é uma associação hoje, enfim, todo o seu quadro de diretoria ele é voluntário, a presidência, todos nós somos voluntários, empresários, associados, pagamos os nossos boletos, mas a gente entendeu que se a gente não ajudar a construir a estratégia, a gente vai estar dentro da estratégia de alguém. Em especial, no caso falando de cidade, é do poder público. Então, uma das maneiras que nós enxergamos assim de poder contribuir foi o seguinte: olha, a gente está aqui num escritório do maior urbanista do mundo, quem sabe a gente faça uma proposta para ele nos ajudar a repensar o centro de Florianópolis, assim como ele fez com Nova York, com Londres, enfim, com uma série de outras cidades. Ele fez essa proposta para a gente lá. Um valor que efetivamente a gente entende que ele não é um valor muito alto frente ao que hoje se pratica no mercado imobiliário para se desenhar um próprio, enfim, prédio, algo dessa natureza. Então ele fez essa proposta e nós então dividimos entre a CIF, a CDL e mais um parceiro do LU, Laboratório de Urbanismo da cidade, para trazer essa turma para cá, para nos ajudar a repensar, mas acho que acima de tudo é a gente ficar com essas boas práticas para a cidade. Obviamente com a participação do poder público. É importante que o poder público esteja junto, porque no final das contas, com a revisão do nosso plano diretor, e aí acho que esse é um passo super importante, a cidade passou por uma atualização de um ganho bastante grande do plano diretor. O que fez com que a gente pudesse ter novamente um mercado imobiliário aquecido. Se a gente for olhar o plano diretor antigo, assim, antes da atualização, era um negócio terrível, não se tinha tanta segurança jurídica. E hoje a gente vai ter instrumentos como a outorga onerosa, que vai ter injeção de recurso para o poder público. Exato. Só que se não tiverem projetos, onde é que esse recurso vai ser aplicado? Então, essa foi uma das maneiras que nós entendemos, enquanto sociedade civil organizada, de contribuição, né? Como é que isso vai se refletir para os demais aspectos da cidade? A gente tem um laboratório, o LU, né, o Laboratório de Urbanismo da cidade, tem vários arquitetos lá. Mas pensando em Jurerê já tem esse pensamento de planejamento, né? Já foi construído de forma planejada lá atrás, né? E continua avançando. Se a gente for pegar os principais atores aqui de Jurerê, essa turma continua muito unida para fazer com que o bairro continue com essa excelência, né? Então, isso já está ocorrendo. Florianópolis vai passar por uma transformação, né? E a gente precisa de alguma maneira contribuir para que essa transformação seja uma transformação feita para as pessoas. É assim que a gente pensa lá na entidade. Então ele aceitou fazer. É uma consultoria que vai no primeiro momento de 6 meses. A equipe dele vem para Florianópolis, os caras vão passar um tempo aqui, enfim, vão visitar. E a gente espera entregáveis bastante importantes assim para nossa cidade, que sem dúvida vai se refletir para outras ambientações, porque esse conhecimento vai ficar com a gente.
fica com a sociedade civil organizada, fica com o laboratório, fica com a prefeitura, e isso faz com que a gente tenha um ganho de conhecimento bastante grande, né? Até porque quando a gente fala de mercado imobiliário, os valores de Florianópolis no geral, eles em alguns bairros se equiparam a valores europeus, né? Então a gente está chegando num ponto de que tem que oferecer mais, né? A gente conversa isso já. No nosso almoço estava falando que o Giovanni foi o mais sagaz em me dizer assim, mas por que não vendeu ainda imóvel X milhões ali, né? É porque às vezes o bairro, a cidade não oferece o que um cidadão desse, que chega com 10 milhões de euros para investir aqui, por exemplo, ele não consegue ter a mesma infraestrutura de saneamento, não consegue ter infraestrutura de energia, não consegue ter a mobilidade urbana, né? Então isso faz parte de um projeto, não dá para simplesmente, vou fazer agora uma ciclofaixa. Não é só isso, né? Tem muita coisa envolvida. Então, acho que é uma virada de chave dizendo assim, poxa, tá indo o presidente da CIF falar com a maior figura, a maior competência na área de urbanismo do mundo para trazer soluções pontuais para Florianópolis, por exemplo, né? Exato. Isso é uma coisa que, tá aqui na mesa, virou a chave. O mercado imobiliário não é só o mercado imobiliário, a cidade está recebendo gente com outra cara, outro potencial, outros entusiastas, né? E a gente precisa se planejar para os próximos 30, 50, 60 anos. Esse movimento também, Jurerê Mais, aqui que a gente fala tanto, prevê esse desenvolvimento para Jurerê para os próximos 50 anos, tanto que 50 não, mas 25, porque o projeto é Jurerê em 2050. Então a gente está falando, poxa, mas é daqui a 25 anos. Não, mas ele começa agora, né? O parque está lá agora. A gente tem que fazer remanejo de árvore agora, tem que cuidar das áreas permeáveis agora. Aonde vai ser instalado um hospital, um colégio, uma universidade, é agora que tem que pensar. Para ter esse imóvel disponível em 2050, você tem que começar agora a construir esse plano, né? Exatamente. A grande provocação do Guel lá, e eu te passo a palavra, é assim, qual cidade nós queremos, né? Qual cidade nós queremos? Isso. E aí, eu acho que para aplicação daqui, e aí por isso a importância de ter uma liderança como o Marcelo, de alguém que vivencia, que empreende, que mora aqui, é que vai nos ajudar, junto dessa participação, a trazer esses elementos para a gente poder colocar isso no papel e ter essa visão de longo prazo. E 25 anos passa rápido. 25 anos eu montei um consultório, onde entre as duas Jurerês não tinha ligação por asfalto, não tinha Avenida Búzios asfaltada, não tinha Avenida Dourados, onde hoje tem o supermercado, uma avenida mais talvez movimentada, não existia asfalto, não existia nem avenida. Então 25 anos é logo ali. Ou começa, ou é tudo o tempo que se perde. Ou vai acontecendo ou vai naturalmente, né? Desordenadamente. Ele já tá mais otimista agora, né? Agora já ficou mais otimista. Vai se deixar, eu chego lá. Entregar, a gente não vai nunca, né? Qual o orçamento hoje que a gente tem do Jurerê Mais hoje para o nosso bairro aqui? O Jurerê Mais hoje ele tem em torno de uma arrecadação de R$140 mil mês, né? Com um potencial muito grande de crescimento, porque acho que hoje deve ser em torno de umas 30, 40 empresas que fazem a doação desse recurso, né, para essa governança. Mas se a gente for olhar o potencial, tem muito mais empresas que podem contribuir. Tem uma parte de sensibilização que eu defendo bastante, é que o próprio morador ele pode contribuir para essas ações também. Tudo nesse momento agora de crescimento desse movimento, e nós como a CIF devemos colocar cada vez mais tempo nosso também de dedicação para que o movimento ele cresça, porque a partir do momento, tu trouxe elementos para mim que são essenciais quando se vai pensar na atração das pessoas para cá, né? O que a gente vai oferecer para ela em termos de qualidade de vida, quais são as facilitações que eu vou oferecer para esse tipo de consumidor que tem um ticket maior, então a gente tem que olhar para essa diferenciação, porque a gente sempre fala na CIF e serve para qualquer coisa. Quem vende para qualquer um não vende para ninguém, né? Então quando você tem essa segmentação desse público-alvo que você quer atingir, tem uma proposta de valor que você precisa oferecer para esse cara. Qual é a proposta de valor que o bairro vai oferecer para esse tipo de cliente, para esse tipo de ticket que nós vamos trazer para cá? Isso tem que estar dentro desse movimento, e o recurso que é oriundo disso, ele ser aplicado para as pessoas aqui,
mas também visando nesse próprio crescimento. A gente fala muito de zeladoria urbana. Em tese é a limpeza, é o bem cuidado, a gente olha para as nossas calçadas. Tu trouxe muito bem a questão da ciclovia. Quando a gente vai receber um evento como o Ironman, que deixa aí 60, 70 milhões de reais na cidade, que acontece aqui, que lota os nossos hotéis e tal, que tipo de limpeza ou estrutura que a gente vai oferecer para essa turma quando vem para cá? E aí eu penso que dentro de um planejamento estratégico como um movimento como esse, a gente conseguir elencar quais são esses entregáveis, e nós como a CIF queremos contribuir muito para isso, mas é uma visão de todos nós, né, empresários que estão aqui. Então como é que a gente consegue construir isso para que quando essa figura, esse perfil de cliente vem, a gente consiga atender. Desde o cliente talvez tenha um menor ticket, mas esse cara que tem talvez o maior ticket vai comprar ou vai investir em um imóvel de 30, 40, 50 milhões de reais, para que essas facilities possam chegar aqui. E a gente conseguiu ver isso lá na Europa, nos lugares por onde nós passamos, e a gente vê, eu particularmente, enxergo o Jurerê hoje como um case a ser feito a nível Brasil, nada sendo igual. E basta essa nossa união, que é o que está acontecendo hoje através do movimento, e que eu, sim, sou muito entusiasta pela forma como ele está sendo construído. Legal. Marcelo, e sobre os projetos, assim, o que tem hoje mais vamos dizer assim, mais na boca do forno para o bairro, assim, o que está se falando hoje dentro da CIF sobre o norte da ilha, projetos para o norte da ilha? Eu sei que são muitos, né? Obviamente são muitos projetos. Só para te ter uma ideia, a CIF realiza mais de 250 ações no ano, né? Em todas as regiões da cidade. Então, a gente tem o Marcelo aqui, a gente tem a Laureana nos ingleses, a gente tem o sul da ilha com o Rodrigo, a gente tem o continente com a Fabielle, a Fabi no centro da cidade, e a gente ainda tem, tá faltando um aqui, me ajuda. Tá faltando um sexto. Lagoa com o Viva agora, com o Thiago, que foi 30 dias de evento no Viva Lagoa, em que a gente fez... O Viva Lagoa eu vejo direto, o Viva Lagoa. Um mês de eventos que gerou toda a economia local, inauguração do Boulevard da Lagoa, que ficou sensacional. Porque cada região, apesar de a gente olhar, Florianópolis é uma ilha pequenininho, cada região tem as suas particularidades, com certeza. Não analisar dessa forma. E a CIF não é que tenta se moldar, mas ela vai naquele que é o objetivo do bairro. Claro. Quando pergunta de projetos, a CIF está envolvida no Jurerê Mais. A CIF esteve envolvida no alargamento, está envolvida no projeto de orla, sempre nas atividades do como é que é? Sportland, né? Um desenvolvimento econômico, né? A gente, Ironman, as maratonas, enfim. E a gente vê a diferença que é já a aceitação de uma maratona em Jurerê, onde as famílias vão para a rua prestigiar, dar força, se integram ao movimento, né? E nem sempre só ocorre em outras regiões da ilha. É que tu já viu como já está sendo feita uma nova cultura. A questão é fazer bem feito, eu acho, né? Exatamente. Porque a iniciativa é legal, mas às vezes pega uma corrida dessa e deixa a praia suja, deixa as ruas sujas, o morador já olha e já diz, não, peraí, estão de sacanagem comigo, né? Mas agora já vem a maratona, eu acompanhei até a noturna, aquela que foi da Hard Rock, né? Nós participamos. Olha a conquista que eles conseguem, né? E aí, à noite e tal, olha a conquista. E aí, assim, ó, no outro dia de manhã, tava limpa. Nada aconteceu. Praia limpa. Foi limpa já durante a prova à noite. Então, é bem feito o negócio. O Ironman também. O Ironman se organizou cada vez mais. O Ironman você nem nota muito a prova, né? Mas quem mora aqui absurdamente. É que é bem feito agora. Isso que a gente está falando dos entusiastas. São pessoas que dizem assim, tá, vamos fazer. Mas tem que ficar limpo, perfeito. Tem que cuidar da limpeza, da segurança das crianças, dos animais, eu tenho que cuidar de tudo. Né? E aí o Ironman já deixou de ser aquela bagunça no bairro. Ele passou a ser uma prova de respeito. E trazem pessoas. A gente vê aqui em Jurerê provas de excelência, né? Exato. Provas de excelência. Exatamente. Quando a gente vê as provas feitas pelo Júnior, com a Sportslane, enfim, todos os eventos são aqui, que a CIF é parceira, a gente vê muita excelência nisso, né? O que a gente fez na última, que me agradou muito, foi que a gente cruzou a parceria com a Maratona Internacional Jurerê com o comércio local aqui. Então, nós temos lá o Área 55, que é um software da CIF para promover as empresas que são associadas. Nós pegamos todas as empresas nossas associadas, Open Shop aqui e tal,
E todo mundo que vinha fazer a prova, a gente divulgava que ele poderia consumir das empresas locais. Se tinha oferta, se não tinha oferta. Então a gente buscou reter esse público, 5.000, 6.000, 7.000 pessoas que vêm fazer a prova, que após prova eles pudessem permanecer aqui no bairro consumindo das empresas locais, fazendo com que eles pudessem realmente não só correr, mas depois caminhar, até a questão da caminhabilidade. Aproveita, vai tomar um café aqui, vai consumir aqui, vai ver. Então a gente fez essa simbiose de divulgação pré-evento, durante o evento e pós-evento das empresas de Jurerê aqui também. Então, pensando nessa cadeia, a gente sempre olha na CIF, quando a gente vai participar de um evento, do ecossistema. Qual é o ecossistema que a gente está inserido? E como é que a gente contribui para que todos que estão participantes aqui possam se beneficiar ao máximo do que está acontecendo? Vai agregar, né? Eu tinha uma pergunta que eu ia fazer, que todo mundo provavelmente deve fazer, né? Quando vai se associar, quando vai buscar, né, uma associação, quais as vantagens, o que eu ganho com isso, né? Mas eu acho que esse nosso bate-papo já está sendo esclarecedor em relação a isso. Eu vou né? dizer para vocês que a CIF ela é um universo de oportunidades, tá? Tem desde projetos e programas para aquele cara que está começando, que é um empresário pequenininho, que ele tem interesse em participar de uma rodada de negócio que o Marcelo promove aqui, por exemplo, no norte da ilha, onde a gente coloca 80, 100 empresários dentro de uma sala. E o evento basicamente é o quê? A gente se apresentar, você apresenta o seu negócio, eu apresento o meu, de repente tem fit aqui, a gente troca um cartão e continua. Então, a gente tem ações como essa, que é para colocar o empresário frente a frente para que ele troque cartão. A gente tem essa iniciativa que eu comentei, essa divulgação mais online. Aí tem os produtos negociáveis que a gente vai, óbvio, com uma carteira de mais de 5.000 associados negociar, então vai de plano de saúde, cartões de benefício, todo aquele rol, né, certificado digital, tem todo um rol de produtos que eles podem se utilizar no seu dia a dia e vai se utilizar de forma mais barata. Você trouxe a questão da representatividade, então tem toda a interlocução com o poder público dos projetos. E a gente tem na CIF essa questão do portas abertas, a diretoria do presidente, então qualquer associado pode ligar para o Marcelo e dizer, cara, estou com uma dor assim, consigo levar essa agenda para o prefeito, consigo, enfim, articular. Se for uma demanda coletiva, não for só de interesse pessoal, a gente consegue efetivamente trabalhar isso. Então, é uma entidade que, assim, 110 anos de história, né? O Marcelo falou aqui da questão da primeira agência de um banco veio para cá, a questão dos empresários, enfim, ela vem contribuindo muito com a nossa cidade. E é a porta de entrada de todos os empresários, assim. A gente vê que tem um potencial bastante grande. Quer dizer, não é fácil ser presidente de um negócio, entre aspas, né, que tem mais de 5.000 clientes. É difícil você conseguir atender todo mundo, mas o que eu, particularmente como presidente, deixo muito claro, assim, é que a gente tem um planejamento estratégico, tem uma visão de longo prazo e a gente tem o associado como o foco do centro, o foco no associado, né? E a gente acredita muito no associativismo de resultado, de toda reunião ou de todo projeto que a gente vai fazer, que a gente vai investir, lá na frente a gente tem que medir, tem que ter métrica, a gente tem que ver onde é que a gente está chegando para poder melhorar. Então, uma associação muito bem profissionalizada e que hoje acaba sendo a porta de entrada de muitos empresários que batem a nossa porta. Um apoio, né? Às vezes o cara vem de fora ou tá, o que eu faço, né? Exatamente. Poucos dias atrás, um cliente do consultório disse, eu sou da área de contabilidade, mas estou encontrando uma certa dificuldade. Eu disse, não, mas eu quero te fazer um convite. 3 semanas depois, fiz o contato com ele, com o presidente, o diretor do núcleo da contabilidade, onde ele já tinha um evento programado, ele entrou no evento e ele hoje está totalmente inserido mais do que ele imaginava. Eu disse, olha, nem no meu melhor projeto, o que eu pensava que ia acontecer num ano, aconteceu em um mês, por causa de às vezes acerta. Sim, nós tivemos um empresário aqui também na mesma situação. Ele disse, olha, vim para cá com sangue no olho, vim com gana para cá, só que cheguei aqui e vi que tinha uma Floripa pequeno, todo mundo se conhece, né? Eu vim de São Paulo, né? Fica aquela coisa, será que o cara é bom? Será que não é bom? Será que é quente ou não é quente? A gente brinca aqui, cara, é quente ou não é quente? E ele disse que teve dificuldades, assim, desafios para se inserir no mercado imobiliário aqui, por conta de não participar, de não se envolver com a sociedade, porque em São Paulo não tem muito disso. São Paulo tem, né, outra cultura, né, muito maior. Então, as pessoas vêm para cá e se assustam, porque Floripa a gente é uma ervilha. Ainda funciona o QI indica, né? Então, claro que a gente não pode tratar isso como um interesse, né? Não vou entrar na CIF lá no meu interesse pessoal.
mas é uma forma de entender como é a cultura aqui nos negócios, né? Mas essa questão do Como interesse funciona? pessoal, ela até acontece. Acontece, Eu acho que claro. acho que faz parte, mas tu trouxe um ponto muito importante, cara, a questão da cultura. A gente tem aqui em Floripa, do empresário, da cultura do associativismo. Nós estamos hoje, momentaneamente, como voluntários, acreditando num processo de transformação. Eu sempre vou repetir isso para quem tá vendo a gente, cara. Se tu não participar da estratégia, você vai participar da estratégia de alguém. Tu vai Se estar no você tem a plano de alguém. oportunidade de liderar algum processo, e que esse processo ele faça parte de um convencimento do coletivo, que aí eu volto a dizer, cara, o movimento Jurerê Mais, na minha concepção, é Case Brasil. Pode se tornar, acho que começou um movimento, pode se tornar um Case Brasil, frente a uma organização de bairro, de território, que pode acontecer com várias mentes pensando. É isso aí. E essa pergunta que fizesse, o que que tem para oferecer, me fazem muito essa pergunta. É que é né? normal, né? Isso. E eu pergunto de volta, o que tua empresa tem para oferecer para a CIF? Legal. Que a partir do momento que a tua empresa, tu entrar e a tua empresa também faz sentido, tu vai começar a ver o que lá dentro tem que te faz sentido também. Então, há muito do interesse de quem está chegando ou não, que é daqui, montou uma empresa há pouco tempo, há muito tempo, está enfrentando uma dificuldade. Tem setores que a CIF oferece uma auditoria na tua empresa, para depois tu seguir ou não, mas uma avaliação inicial ela oferece. Então, é um local onde o empresário não se sente sozinho. Ele olha para o lado, às vezes a dor é a mesma minha, e aqui já conversaram, já seguiram um caminho. E tu sozinho, andorinha não faz verão, é isso mesmo, tu sozinho fica esbarrando, né? Então é a grande vantagem, uma das grandes vantagens, além de tu estar presente, né? 3 meses atrás, eu acho, quando fomos convidados, a gente foi representar a CIF num movimento que, por incrível que pareça, tinham 3, 4 pessoas contra, que foi a audiência pública sobre a Marina, saída da Marina da Beira-Mar Norte. Nós estávamos lá, a CIF presente, dando apoio à situação, e quando a CIF apoia, não é apoio de olhos fechados, é que esse projeto já foi todo avaliado, previamente avaliado, assim como aqui em Jurerê. Se a Jurerê mais seguir algum rumo que se achar Uma que não, conversa opa, antes já. calma, vamos sentar aqui novamente, vamos ver que tem gente gritando aqui atrás que não é bem assim, tá? Então é nesse sentido que tem a importância também de saber o que está acontecendo para poder se posicionar. O mercado imobiliário, no fundo, ele acaba movimentando muito, né? Praticamente tudo, né? Porque é muita grana envolvida, Muito né? dinheiro envolvida. E um planejamento mudança de plano diretor, então às vezes você tem que estudar muito bem isso, vai liberar 20 andares, vai não sei o quê, a Marina, pô, é uma obra grande, é uma construção, né? Vai envolver o mercado imobiliário. Então, hoje o mercado imobiliário, ele envolve uma fatia grande da CIF, assim? Com certeza. A gente tem dentro dos nossos quadros associativos praticamente todas as incorporadoras e consultoras da nossa capital, até gente de fora. E o que a gente vê dessa turma, assim, é um importante vetor da nossa economia, de empregabilidade, de investimento, e de pessoas que querem olhar para a cidade, tá, para onde a gente vai se desenvolver, porque, notadamente, a cidade ela vai se desenvolver. Vai. Então, quanto mais planejado ela tiver, mais segurança quem for construir tiver, e mais também tranquilidade da gente entender em quais recursos, em quais obras os recursos que vêm, principalmente de outorga onerosa, vão ser investidos pela administrabilidade, fica mais fácil para a gente conseguir ter a visão de cidade que a gente quer. E é muito tranquilo. O Marcelo trouxe esse ponto, assim, ninguém é senhor da razão. Mas muitas vezes quando você tira a política de lado e olha para a técnica, para dizer, cara, isso aqui é técnico, vamos para esse lado aqui, faz com que a gente tenha clareza. Então, a gente participou de forma muito efetiva para a atualização do plano diretor, justamente para essa questão da segurança jurídica. A questão da lei do retrofit, a gente também participou de forma efetiva para que tivesse. A gente foi agora em Portugal. Cara, a cidade está em transformação, assim, muito retrofit acontecendo, e o que deve acontecer aqui em Florianópolis também. Mas eu volto a dizer, é tudo aquilo em que a gente olha para o lugar onde a gente está, né, e resolve participar. A gente resolveu participar através de uma associação que nos abriu as portas para estar lá. Eu comecei lá com 20 e poucos anos, ainda entendendo a dinâmica, até pouco mais de 10 anos depois, 13, 14 anos depois, chegar à presidência da entidade, e de entender que, poxa, se a gente não colocar um pouco do nosso tempo
à disposição para construir com outras pessoas uma visão de cidade, alguém vai fazer por nós. Então, vamos fazer isso aí. Concluímos que você é mais um entusiasta, então, nesse movimento todo, né? Cara, Doando teu tempo, muito. Acho que todos nós aqui, né? Quando você, de alguma maneira, inicia um projeto como esse, de um podcast, Sim. que vai falar sobre as potencialidades que está aqui, que vai trazer pessoas que possam ser essas entusiastas, eu vejo que de alguma maneira a gente está conseguindo levar uma boa informação para frente, positivo, né? E com uma visão daquilo que a gente quer construir. Assim, para fechar minha fala, eu diria que Jurerê está acertando demais ao conseguir construir um movimento como esse, né? Em que você une associação de moradores, empreendedores, uma associação empresarial, você consegue angariar recursos, né? E a gente precisa trabalhar numa visão conjunta agora, na minha concepção, é de um planejamento estratégico que foi construído, que é muito bem feito, com um propósito declarado e quais são os entregáveis que a gente vai fazer para poder construir isso, com um potencial muito grande ainda de aumentar o número de contribuintes. Então, se você ainda não participa do movimento Jurerê Mais, já deixa um recado. Cara, venha participar, às vezes você vai contribuir com o teu tempo e com uma parcelinha que é pequenininha, mas que quando você juntar o todo, a gente lá na frente vai conseguir ter os entregáveis, que na hora que o nosso cliente-alvo, o público-alvo que bater a nossa porta aqui, a gente vai ter as facilidades para poder entregar para ele, e que todos que moram aqui possam também ter essa clareza daquilo que vai ser feito. Eu sou muito entusiasta da forma como isso está construindo, e volto a dizer que Jurerê tem tudo para ser um case nacional. Legal. Agora, uma pergunta que eu sempre faço, isso já é quase um clichêzão, assim. O que incomoda vocês? O doutor Marcelo está aqui há muito tempo, eu não sei se tu moras aqui. Não, eu moro numa região central. Então, mas quem está aqui há muito tempo, o que incomoda hoje no bairro? O que incomoda, no... Falando de Jurerê, vamos falar de Jurerê. Você está me botando numa situação sinuca de bico, mas vamos lá. O que me incomoda muitas vezes são situações que poderiam ser resolvidas de forma muito mais ágeis e práticas e fáceis, encontram obstáculos, muitas vezes, de pessoas que não convivem aqui. Vamos lá, exemplo, fechada do Beach Club. Incomodava A, B, C, D, ok, incomodava. O fechamento dos Beach Clubs, o que gerou? Gerou um local para acolhimento, não. Esconderijo, não. Moradia, não sei. Mas aquilo lá foi ocupado por moradores de rua. Não melhorou nada fechando. Ou seja, tinha um problema para alguns, transformou num problema para vários. Então, o que me incomoda em Jurerê são pessoas que realmente pensam olhando para si e não olhando uma coletividade. E isso dificulta, às vezes, órgãos, empresas, o próprio poder público que está querendo fazer com que as coisas aconteçam de forma clara e objetiva, que é o crescimento ordenado. E às vezes nós temos gente jogando contra e que não sai de casa, na maioria das vezes, né? Eu não entendo isso me incomoda, mas faz parte. Já incomodou mais. Faz parte, porque nunca eles incomodam, fazem o quê? Que se pense melhor, se avalie melhor, se construa de uma forma melhor ainda, até o ponto que acaba inibindo esse poder de ir contra, né? Então, eu acho que é isso que me incomoda hoje. Mas é isso, o importante é que as decisões já não são mais unilaterais, né? Exatamente. As decisões já não são únicas, já existe um movimento maior do que decisão de uma só cabeça ou um só poder, né? Exatamente. Já conseguiu agora deixar um pouco mais democrático o negócio. E a Jurerê Mais botou isso na mesa. Exatamente. Isso na mesa. Eu acho que é aí que está um grande negócio. Eu sou contra? Sou, mas eu vou lá e digo que sou contra pelos meus motivos. Daí vem outros e sou a favor. Pelos meus motivos. A gente avalia. Não é só assim, eu não quero mais. Exatamente. Eu quero que faça tal coisa. Eu acho que isso aqui mudou. Nós hoje não temos uma iluminação na praia. A única praia da ilha que não tem iluminação. Mas eu penso, Marcelo, que a partir do momento em que você cria esse ambiente, em que você dá o espaço para N tipo de visão, né, de visões em relação ao que pode ser entre o que pode e o que não pode, mas tu trouxe um ponto importante que é tu ter essa oportunidade de todos poderem enxergar e poder dar a sua contribuição do avanço planejar, que eu penso que é o que o movimento agora. Me trouxe uma luz na tua pergunta que a gente visitou lá em Londres, um laboratório de Londres, lá, o NLA. Eu fiquei muito impressionado com aquilo, porque basicamente um ambiente privado, onde você tem maquetes
com toda a cidade de Londres e o que está se desenvolvendo em cada um dos bairros. Para que as pessoas tenham a opção também de entender, puxa, esse bairro aqui pode ir tanto, pode ser tal coisa, esse bairro aqui vai ter uma pegada mais levada para bares e restaurantes, enfim. Isso é mantido pelo poder público, aberto a qualquer pessoa fazer a visitação, mantido pela iniciativa privada, desculpe, mas com participação do poder público ajudando a pensar a cidade. Por isso que eu falo da questão do movimento Jurerê Mais, que é algo que já é feito lá fora e que eu desconheço aqui dentro da ilha um movimento como esse. Por isso que eu entendo assim que a partir do momento em que você consegue levar as pessoas para ajudar a pensar, tem algo muito importante que é o senso de pertencimento. Poxa, a gente vive no mesmo ambiente aqui. Eu tenho certeza que nós queremos o melhor para esse lugar aqui. Ele vai crescer de forma ordenada, é o que a gente entende que tem que ser melhor. Mas ao ponto que vai acontecendo também, a gente vê que as pessoas também vão mudando as visões. Porque às vezes tem gente que não enxerga como poderia ficar, né? Por exemplo, o alargamento da praia aqui, eu já ouvi, e não de uma só, mas de inúmeras pessoas que eram contra, ou não contra, mas eu não quero, não precisa, não sei o quê. E agora acabam frequentando a praia. Mudada de opinião. Porque realmente mudou. E você não pode querer uma praia só pra você. As pessoas, elas vêm pra cá. As pessoas têm curiosidade de conhecer Jurerê. Jurerê é o case, é tal. As pessoas querem ir pro bairro, querem conhecer o que tá acontecendo. E isso do mais rico ao mais pobre. A gente tem que dar oportunidade até para essas pessoas. Eu não quero, talvez, que os pobres venham, que fica aquele negócio assim. Poxa, será que eu não tenho que dar oportunidade para essa pessoa vir e conhecer e olhar o que é um negócio legal para ele voltar lá para a cidade dele e tal? E ele falou assim, mas lá em Jurerê é tão legal, por que o meu entorno aqui não pode ser tão legal também? Então, dar oportunidade para as pessoas visualizarem o que é legal, né? Com certeza, Jurerê é um bairro, né, que ele é conhecido mundialmente, né? É um sonho morar aqui. É um bairro conhecido mundialmente, né? ele vai atrair os holofotes. Escuto com frequência isso, tu trabalha e mora aqui? Eu disse, exatamente, é diferente. É muito natural que ele tenha pela forma como ele foi planejado, por toda a mídia que ele teve ao longo desses anos todos, a questão dos beach clubs que ficaram famosos mundialmente também, vai atrair todo esse tipo de público, né? Mas tu trouxe da questão das dores. Eu acho que esse é exatamente o ponto em que você começa a discutir daqui para frente, cara. Quais são as dores que hoje nós temos em que nós precisamos de alguma maneira começar a enfrentar? Por isso que eu falo da questão do planejamento, porque tem dores que vai ser mais curto prazo, num planejamento curto, médio e longo prazo, e tem dores talvez sejam maiores. A gente precisa de uma estrutura melhor para atender essas pessoas nas praias, com banheiros qualificados e tal. Puxa, isso é algo que a gente consegue para essa temporada ou não? Tem que estar na minha pauta para a próxima, ou daqui 2 temporadas eu estar com isso estruturado. Então, na minha visão hoje, é tudo a gente conseguir construir qual é a persona que a gente quer atender, olhando para o bairro, e quais equipamentos a gente vai conseguir colocar em prática para trazer mais qualidade de vida para todos que estão aqui, mas também para atender quem vai estar chegando. Outra situação que eu pergunto, qual é a dor, né? E talvez eu vou perguntar uma dificuldade, mas talvez a solução não seja tão difícil. Quando nós mais jovens, nós tínhamos quadras poliesportivas. Os jovens tinham locais para praticar esporte. Praça pública ou não tinham espaços para praticar. Que em Jurerê nós definitivamente não temos. Então, na nossa conversa anterior, até parece que aqui a criança pula de criança para adulto, né? Sim. Comentasse. Então, há rumores de que estaremos recebendo uma faculdade em breve. Tomara que sim, que acreditamos que venha bem fortalecida. Eu já acompanho no Sapiens, onde nos finais de semana tem 3 quadras, que essas 3 quadras são disponibilizadas para a comunidade. Cheio de jovens lá jogando. Fazem fila, rodízio, é perfeito. Quantas escolas públicas nós temos fechadas, com área de lazer fechada, e é pública, a escola é pública. Por que não criar uma forma, né? Não é fácil, ok, não é? Mas criar uma forma onde a comunidade pode usar essas quadras para desenvolvimento, pais jogar bola com o filho, os amigos da rua, da comunidade lá praticar esporte. Isso, enquanto a mente está sendo ocupada pelo esporte, fica difícil da droga chegar, porque o esporte gera uma competição, gera concorrência, até destaque, olha, aquele cara joga bem, né? Faz bem para a saúde. Faz bem para a saúde, para o ego, né? Os pais estão lá vendo, olha, ele está chegando suado, não estava correndo, praticando esporte. Então, isso é uma dor aqui em Jurerê. Nós não temos hoje isso. Tem
privado, né, tem uma escolinha disso, daquilo, né? E que nem sempre é o local onde realmente pode se descobrir uma potência de um esporte, né? Então eu acho que isso é uma dor que a gente podia levar adiante, cobrar, dar a ideia, a iniciativa. Olhar para os adolescentes também, né? É isso que eu Isso acho que é legal. O JUSC tem feito isso. Só que de forma gradativa, né? As crianças estão crescendo e lá é um centro hoje de formação de atletas mesmo, na área da natação, da ginástica, mas ainda falta, sim. Sim, sim. Eu acho que falta o basquete, falta handebol, faltam outros esportes. eu acho que Ninguém é obrigado a só jogar Eu futebol. acho que o público, o lugar público, uma praça, ele estimula de uma forma mais democrática e aberta. Isso O aí. JUSC é ótimo, perfeito, assim como outros têm, mas eu acho que falta isso aí de atravessar a rua e estar ali liberado, É isso aí. nesse ponto. Gente, nós temos muitos assuntos ainda, mas eu acho que vai ter que ser um podcast parte 2, porque realmente é muito importante tê-los aqui. É óbvio que as pessoas que não conhecem a CIF devem se dirigir à CIF e procurar mais informações, né? A gente não consegue, talvez, num podcast colocar o quão importante é a participação de vocês dentro da cidade, né? Dentro de Floripa. E então eu queria deixar assim um recado, que vocês deixassem um recado de como se associar, quem procurar, aonde procurar, né? Nós estamos, claro, falando aqui do norte da ilha, obviamente, de Jurerê, mas para a cidade toda, e também os custos. Eu acho que é importante deixar esse recado final, porque às vezes a gente pensa, pô, vou me associar, pô, mais um boleto para pagar? Não, mas é um boleto importante, eu acho que tem que deixar essa mensagem final de como o pessoal pode procurá-los. Vou tomar a frente e depois deixar que o presidente vai fechar de uma forma com certeza mais assertiva. Mas eu diria o seguinte, vai para a CIF, olha bem e vê o que ela pode fazer sentido. Nunca pode ser colocado na frente que é mais um boleto, que mesmo assim é um boleto muito barato. Mas abre o site, vai na rede social, vê o que está acontecendo e as pessoas que estão lá. Você vai ver que lá é positivo, são pessoas de bem. É muito difícil que lá você vai esbarrar ou encontrar alguém que está mal intencionado. Lá a intenção sempre é unir, juntar, formar uma equipe, e isso às vezes o mundo de hoje está separando muito no celular. Lá tem o contato homem a homem, Sim, pessoa a pessoa, olho no olho. físico, isso é muito legal mesmo. Então o convite fica, eu estou à disposição aqui no norte da ilha, alguns já me procuraram, como é que eu faço? É muito simples, a gente pede para entrar em contato, pode nos procurar, estamos sempre à disposição e vai ser um prazer receber. A CIF é esse ambiente de segurança, né? A gente sempre fala que é a casa do empresário, está de portas abertas, né? A presidência, os seus diretores, @cif.floripa, tem lá as informações no Instagram, acif.org.br também, tem todas as informações da entidade. Então, se você é um empresário que ainda não faz parte desse nosso ecossistema de mais de 5.000 empresas associadas, venha fazer parte. O custo é muito pequeno, a gente fala que não é um boleto, não é uma associação, é uma contribuição, que é uma contribuição voluntária. Quando você tem mais de 5.000 pessoas, mais de 5.000 empresas que fazem isso, é porque as pessoas estão acreditando principalmente nesse propósito. E não vai ser uma contribuição que vai inviabilizar, ou talvez ajude esse empresário a crescer o negócio deles por tudo que a gente tudo que a gente oferece. Então, vai ser sempre muito bem-vindo a conhecer todos os nossos projetos. Em especial, eu queria dar um recado para quem é de Jurerê aqui, assim, para quem ainda não faz parte desse movimento Jurerê Mais, né? Primeiro podcast aqui tem que entrar, tem que curtir, tem que compartilhar, tem que fazer tudo isso, tem que se inscrever, né? Isso aí. Mas quem não faz parte ainda do movimento Jurerê Mais, procure saber, né? Porque é um movimento em que, na minha visão, ele une as pessoas de Jurerê, as pessoas que estão olhando para o futuro de Jurerê, e que nos dá a oportunidade de discutir as boas práticas de tudo que vai acontecer aqui. O que ainda não faz parte, que ainda não contribui, mas Célio, não tenho tempo de estar lá. Tem a oportunidade de você contribuir, faça uma contribuição financeira, ou seja, conheça melhor o que está acontecendo aqui, porque esse ambiente tem pessoas que querem fazer o melhor e a diferença para quem está aqui pensando na qualidade de vida. Então, eu queria agradecer, né, a nossa presença aqui, dando parabéns a vocês por criar um canal e a gente ter essa oportunidade de falar tanta coisa interessante e boa
e que sem dúvida vai trazer com que a gente tenha mais negócios, mais desenvolvimento econômico para cá, mais pessoas boas que queiram contribuir para a nossa cidade, em especial Jurerê. Então, parabéns, amigos. Obrigado. Giovana, a palavra final? Não, é isso aí. Agradecer vocês. Eu acho que quanto mais ideias boas a gente trocar, e quanto mais a gente puder divulgar essas ideias boas, talvez mais pessoas boas virão junto conosco, né? Então esse canal é para isso, a gente não ganha nada também para isso, somos mais dois entusiastas aí que estamos fazendo isso aqui gratuitamente para todo mundo que quer conhecer Jurerê, principalmente, né, que é o nosso local aqui onde a gente mora e trabalha. Isso aí. Então é isso, gente. Mais uma vez, obrigado por estar aqui. Compartilhe, envie para os seus amigos. É mais uma iniciativa da Imobiliária Viva Jurerê. Estamos no episódio 31. Em breve, novidades, nós vamos com a terceira temporada. Mas daí é surpresa, aí vocês vão saber na hora que nós publicarmos o vídeo. Muito obrigado, eu sou o Norton da Imobiliária Viva Jurerê e até o próximo episódio.